Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler com você os versos de 44 a 49. Sabe, queridos, uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: o que o Espírito Santo é para você? O que o Espírito Santo de Deus representa para ti? Talvez você possa imaginar que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é um poder de Deus que se manifesta trazendo milagres e maravilhas. Você pode pensar que o Espírito Santo é alguém que sela as nossas vidas como sendo nós pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. E de fato tudo isso o Espírito Santo representa e tudo isso o Espírito Santo significa, mas ele significa muito mais do que isso. O Espírito Santo de Deus, ele quer ser o teu melhor amigo. O Espírito Santo de Deus, ele quer ser aquele que você busca nas horas difíceis da vida e também nas horas de alegria, aquele com quem você compartilha as tuas vitórias. O Espírito Santo quer ser aquele melhor amigo que caminha ao teu lado e que anda contigo em todas as circunstâncias. E nesse contexto nós vamos estar falando hoje um pouco acerca desse relacionamento e daquilo que o Espírito Santo de Deus pode proporcionar à vida do crente. Então, se você abriu aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do verso 44, você pode acompanhar também no telão, diz assim a palavra de Deus: Jesus disse: foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque é através de ti que temos a possibilidade de vivermos e vivenciarmos o extraordinário de Deus nesse tempo. E, Senhor, nós te pedimos, Pai, que tu envies o teu Espírito a cada um de nós aqui. Fala conosco, fala aos nossos corações nessa noite, assim como também os nossos queridos irmãos que estão participando deste culto online. Senhor Deus, toca em seus corações e ali onde eles estiverem, que ali, Senhor Deus, seja também o lugar da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus queridos, no texto que nós lemos em Lucas capítulo 24, nós vemos aqui as últimas recomendações de Jesus, os últimos conselhos de Jesus, os últimos momentos de Jesus nessa terra, antes que ele subisse aos céus. Jesus já havia morrido na cruz, Jesus já havia ressuscitado, e com ele também já havia nascido a nova vida em Cristo, a nova oportunidade de um homem viver a bênção da vida eterna com Deus. E sabe, queridos, antes de Jesus subir aos céus, ele reuniu seus discípulos, e Atos capítulo 1 vai nos trazer a informação de que Jesus passou cerca de 40 dias com seus discípulos. E nesses 40 dias, Jesus foi esclarecendo aos seus discípulos acerca de tudo aquilo que eles haviam vivido naqueles 3 anos e meio, aonde Jesus caminhou com eles e ao lado deles, ensinando-os a verdade do Evangelho. Sabe, queridos, nesse período de tempo, antes que Jesus subisse aos céus, Jesus teve a missão de estar complementando o conhecimento dos discípulos acerca daquilo que verdadeiramente significava a vinda, a morte e a ressurreição do Messias.
E nesse contexto, então, Lucas, ele traz também para nós uma clara visão acerca desse tempo. Ele fala acerca daquilo que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, ele fala acerca daquilo que Jesus estava fazendo naquele tempo, antes da sua subida aos céus. Jesus, na verdade, estava trazendo esclarecimento final aos seus discípulos. Eles haviam experimentado tantas coisas importantes ao longo daqueles 3 anos e meio de ministério. Eles haviam entendido o poder de Deus que se manifestava através de Cristo Jesus. Pedro havia revelado a verdadeira natureza de Jesus, dizendo: tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, queridos, os discípulos de Jesus já tinham experimentado ao longo daquele tempo coisas extraordinárias, milagres, sinais e maravilhas que reafirmavam que Jesus era de fato o Cristo prometido. Mas naqueles 40 dias, o que Jesus estava fazendo era abrindo o seu entendimento para que eles pudessem perceber que dali para frente, eles seriam aqueles que estariam perpetuando a glória e a presença de Deus nessa terra. Jesus estava abrindo o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem que dali em diante eram eles então que estariam recebendo o bastão das mãos de Jesus, e dali por diante então eles seriam aqueles que estariam manifestando a glória de Deus nessa terra. Nesse tempo, eu e você somos aqueles chamados por Deus para manifestarmos a glória de Deus na terra. Agora é com a gente. Nós temos essa atribuição diante do Senhor. Aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus, aqueles que tiveram uma experiência com Cristo, aqueles que entenderam que Jesus é o Senhor e Salvador, enviado por Deus para a transformação desse mundo, para a salvação desse mundo, esses então agora são chamados pelo próprio Deus, através do sangue de Jesus, para serem vivas testemunhas da glória de Deus. Então repita assim comigo, levanta a tua mão e declara nessa noite, e diga assim: eu sou um instrumento da glória de Deus. Eu sou um instrumento da glória de Deus. Aleluia! E sabe, queridos, Jesus nesse tempo então estava trazendo esse alargamento da visão dos discípulos, porque na verdade, queridos, os discípulos até então, eles tinham sem dúvida nenhuma visto o que Jesus havia feito, eles tinham caminhado ao lado de Jesus, eles tinham presenciado as coisas que Jesus havia realizado, sim, mas eles ainda não tinham entendido o fato de que agora seriam eles aqueles que estariam no lugar de Cristo manifestando a glória de Deus. E sabe, queridos, é interessante nós entendermos que existe uma diferença entre conhecer e fazer, entre saber e viver. E na verdade os discípulos estavam nesse momento de transição, entre o momento em que conheceram, em que experimentaram, em que viram, em que vivenciaram, para agora viverem a prática, o exercício, viverem de fato a parte não teórica, mas a parte prática do Evangelho. Agora eles estavam recebendo de Jesus a incumbência de serem testemunhas de Cristo Jesus. Então, a partir do verso 44, Jesus disse: foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45, então abriu-lhes o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Ah, queridos, como é interessante aquilo que os discípulos estavam vivendo naquele momento. Sabe, queridos, naqueles 40 dias em que Jesus estava com eles, antes de subir aos céus, Jesus estava dizendo: olha, eu cumpri toda a lei e os profetas, tudo aquilo que estava descrito
no Antigo Testamento acerca do Messias foi cumprido. Eu agora cumpri toda a lei, eu agora cumpri todos os pré-requisitos necessários para que agora toda a humanidade tivesse acesso, não de forma, por meio de intermediários, de forma imediata, mas sim de forma direta, clara, transparente. Daqui para diante, toda a humanidade teria acesso ao Senhor, a Deus, através de Jesus. Então, queridos, abriu o Senhor o entendimento dos discípulos, para que eles pudessem compreender as Escrituras. Até então, queridos, eles estavam limitados no seu conhecimento, até então eles estavam limitados no seu alcance, mas o que Jesus estava fazendo era alargar o entendimento dos discípulos, era aumentar o alcance daquilo que eles tinham recebido até então, para que eles compreendessem que aquilo que eles tinham como missão era algo muito maior, era serem testemunhas de Cristo Jesus. E sabe, queridos, é interessante quando a gente percebe que Jesus estava trazendo claramente aquilo que deveria ter acontecido, que deveria ter sido daquela maneira, que não poderia ser diferente. Então, no verso 46, Jesus lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus dizia: olha, aquilo que aconteceu tinha que ter acontecido desse jeito. Sabe, queridos, muitas vezes aquilo que vivemos, aquilo que experimentamos na nossa vida, aquele caminho que às vezes nem sempre é tão confortável assim, que nem sempre é tão tranquilo assim, é o caminho que Deus tem estabelecido, é o caminho que Deus tem direcionado para que nós possamos entender completamente o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, queridos, quando nós enfrentamos dificuldades e adversidades nessa vida, se estamos debaixo da direção de Deus, diferentemente de quando estamos por conta de pecado ou por conta de desobediência, mas quando estamos buscando fidelidade ao Senhor, quando estamos buscando viver o propósito de Deus e as situações e circunstâncias nos advêm, certamente, queridos, em muitas dessas situações, nós estamos sendo lapidados pela mão de Deus, nós estamos sendo ensinados pelo Senhor, nós estamos cumprindo aqueles pré-requisitos necessários para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Você está entendendo? Sabe, queridos, muitas vezes nós passamos por situações de adversidade, e às vezes o questionamento que está na nossa mente, no nosso coração é: por que eu estou vivendo o que estou vivendo? Por que eu estou passando aquilo que eu estou passando? Por que eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso comigo? Querido, na verdade, quando nós entendemos que todas as coisas que vivemos nessa terra estão sob o controle de Deus, isso nos traz uma tranquilidade, uma segurança muito grande. Deus está no controle. O Senhor está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ei, Deus conhece o teu coração, Ele sabe o que você está passando, Ele está no controle, e Ele vai te levar à vitória. Jesus então começa a esclarecer aos seus discípulos: era necessário que tudo aquilo que aconteceu acontecesse, que eu morresse naquela cruz, que todas as situações de dor e sofrimento fossem cumpridas, mas agora tudo está consumado. Agora a lei e os profetas foram cumpridos, não há mais nada a fazer, a não ser que agora vocês recebam da minha mão o bastão e sigam adiante. Sabe, queridos, que coisa interessante. Jesus estava ali mostrando para os seus discípulos que ele não estaria mais presencialmente ali, mas que cada um dos discípulos de Jesus, como pequenos cristos, verdadeiros cristãos,
estariam espalhando a glória de Cristo Jesus por onde quer que fosse. Essa é a nossa missão, igreja. Espalharmos a glória de Deus nesse mundo, aonde quer que vamos. Lá no teu trabalho, você é testemunha da glória de Deus. Lá no teu colégio, lá na tua faculdade, lá na tua vizinhança, no meio da tua parentela, dos teus amigos, dos teus parentes, dos teus familiares. Eu e você somos testemunhas da glória de Deus. E é através das nossas vidas que o Senhor irá fazer o milagre acontecer. Aprove o Senhor fazer através dos seus discípulos. Deus, em sua soberania e infinito amor, graça e misericórdia, decidiu fazer por meio de nós, para que então pudéssemos participar da sua glória. Ah, queridos, que privilégio temos de podermos participar da glória de Deus nessa terra. Que privilégio que temos de sermos verdadeiras testemunhas do reino de Deus nesse tempo. Então, querido, eu e você fomos chamados para sermos testemunhas. Olha o que diz lá no verso de número 48. Vocês são testemunhas destas coisas. Ah, queridos, que coisa incrível. Nós testemunhamos da glória de Deus. Agora, olha só que coisa interessante. Os discípulos estavam num momento de transição, saindo do tempo da teoria para o tempo da prática, saindo do tempo daquilo que ouviam dizer para o tempo que haveriam de fazer. E é interessante, queridos, porque na verdade os discípulos até então eles estavam ouvindo Jesus, eles estavam vendo Jesus, eles estavam acompanhando Jesus, porém agora e dali para diante, eles teriam que viver como Jesus, agir como Jesus, fazer como Jesus. E olha que coisa interessante é esse fato dessa transição entre a teoria e a prática da vida. Na verdade, quando eu, por exemplo, me formei em Direito, e Direito é uma cadeira ingrata, né, irmãos? Porque você acaba de fazer a faculdade para depois fazer um vestibular, né, para começar a trabalhar. Mas foi assim, né? E eu fiz a prova da OAB, peguei a carteirinha da ordem e fiquei todo bobo, achando que conhecia muita coisa. Mas quando a gente começa a praticar, a gente vê que não sabia nada, né? E aí, como é diferente entre aquilo que você ouve e vê os professores dizerem lá na faculdade e você fazer aqui na prática da realidade. É interessante, queridos, quando eu estava tirando, por exemplo, a carteira de motorista de motocicleta, né? Motociclista, né? Olha que chique, né? Eu estava... Porque a de motorista eu já nem lembro mais, né, irmão? Já tem tanto tempo atrás, mas a de motociclista ainda lembro, foi em 2018. E é interessante que eu ia lá para o Detran para fazer a aula prática, e toda vez que eu ia lá fazer a aula prática, eu fazia sempre a mesma coisa. Eu fazia aquele circuitozinho que tinha lá, aquela imitação de que tinha lá da prova, e fazia aquele circuito, passava pelos cones, fazia a curva, ligava a seta, fazia o 8 para lá e para cá, depois saía, e toda vez era a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E depois eu fui lá, fiz a prova lá no Detran, o dia do exame, cheguei lá, fiz aquilo, exatamente aquilo que eu tinha feito lá nos treinamentos do Detran, e tirei a carteira, passei lá e tal, beleza, e agora peguei a moto e fui andar na estrada. Como é diferente, irmãos? Como é diferente. Aí que eu percebi que eu não sabia andar de moto. E aí eu comecei a ter que aprender, né? E aí pega vídeo no YouTube, vê como é que faz e como é que não faz. E aí eu comecei a perceber e descobrir tantas coisas que eu não sabia. Sabe por quê, queridos? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, sim ou não? Uma coisa é você conhecer fatos sobre algo. Outra coisa é você praticar algo, é diferente. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Muitas vezes nós conhecemos coisas, mas não vivemos coisas no reino de Deus.
Muitas vezes nós conhecemos pessoas que viveram coisas, mas nós mesmos ainda não experimentamos, ainda não vivenciamos, ainda não praticamos. O que estava acontecendo com os discípulos de Jesus ali naquele momento, é que eles estavam saindo do tempo da teoria para entrar no tempo da prática. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, é chegado a hora de praticarmos a glória de Deus, vivermos a glória de Deus, representarmos Deus nessa terra, amém, igreja? Amém. Aleluia. E sabe, queridos, então Jesus declara, vocês são testemunhas destas coisas. Agora deixa eu falar uma coisa para você acerca de sermos testemunhas de Cristo Jesus. Testemunhas são aqueles que vivenciaram algo, que verdadeiramente viram, ouviram, receberam algo diretamente. Eu não posso testemunhar de alguma coisa que eu não tenha visto, que eu não tenha presenciado, que eu não tenha participado de alguma forma, tomando conhecimento direto daqueles fatos. Sabe, queridos, nós não podemos testemunhar de coisas que não passaram por nós. Vou dar um exemplo prático para você aqui, vou pegar o Fernando e o Roger aqui de exemplo, nossos modelos globais aqui, estão presentes nessa noite. Sabe, querido, digamos que o Fernando escuta aqui uma conversa ali, né, da Anete com a Márcia, né? Estavam trocando figurinhas ali, e aí a Anete estava perguntando sobre questões de gravidez com a Márcia, olha que chique. E a Márcia, no alto do seu doutorado em medicina, ela estava ali colocando algumas coisas para a Anete ali, falando de algumas coisas ali para ela, dizendo assim, olha, Anete, você tem que cuidar da tua alimentação, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. E aí, digamos que o Fernando tenha ouvido isso, e aí ele vem aqui para o Roger, e não é fofoca não, é só informação, né? Não é fofoca não. Aí, o Fernando vem para o Roger, chega assim para o Roger e fala, ó, Roger, eu escutei a Márcia falar com a Anete ali, que ela tem que comer muita gordura, tem que tomar, né, tem que tomar muito refrigerante por causa da gravidez, né? Porque sempre quem conta um conto aumenta um ponto, né, irmão? E aí conta isso aqui para o Roger. Aí o Roger vem dizer aqui para o pastor, pastor, tem que orar pelo Fernando, porque o Fernando disse que a Márcia falou para a Anete que ela tem que comer muita gordura e muito refrigerante porque ela está grávida. Aí lá vai o pastor orar pela Márcia, né? Sabe, queridos, o Roger pode ser testemunha daquilo que a Márcia falou para a Anete? Não. O Fernando poderia ser testemunha? Poderia, mas ele escutou mal, né, irmãos? Escutou mal para chuchu, Fernando. Não pode, irmão, não pode comer gordura na gravidez não, né, Anete? Amém, glória a Deus. A Anete sabe, né? Glória a Deus. Mas sabe, queridos, o que acontece? Muitas vezes nós testemunhamos de coisas que nós não ouvimos e não vivemos. Isso se chama, no direito, ser testemunha indireta. E o testemunho indireto é proibido por lei. Alguém que ouviu falar de alguma coisa não pode testemunhar. Somente alguém que de fato viu, ouviu ou vivenciou aquela situação. Os discípulos de Jesus haviam caminhado com Jesus por 3 anos e meio. Eles haviam visto os milagres, eles haviam ouvido as palavras de salvação, eles haviam recebido Jesus como seu Salvador e Senhor. Eles haviam caminhado ao lado de Jesus e por isso eles poderiam ser suas testemunhas. Ah, queridos, tem muitos crentes em Jesus, muitas pessoas que estão vivenciando por tabela aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Ah, queridos, muitos crentes estão ainda vivendo situações de forma indireta, naquilo que ouviram falar, na palavra que o pastor pregou, naquilo que ouviram lá no YouTube, que aquele pregador disse ou falou, naquilo que um irmão ou uma irmã experimentou com Deus e testemunhou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, o Senhor quer que você viva as tuas experiências pessoais com Ele. Ele quer que você mergulhe de cabeça
na unção do Espírito Santo de Deus, a fim de que você possa experimentar aquilo que Deus tem para você. O Senhor tem um relacionamento para você, o Senhor tem uma palavra para você, o Senhor tem um caminho para você, o Senhor tem um ministério para você, e Ele quer que você viva a plenitude da glória de Deus. Queridos, nós não podemos nos contentar com menos do que isso, porque eu e você fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo Jesus. E para sermos testemunhas de Cristo Jesus, nós precisamos experimentar, vivenciar, receber diretamente de Jesus. Sabe, queridos, por isso é que a gente insiste tanto no TSD, no tempo a sós com Deus, porque nós queremos, queridos, como igreja, viver, a experimentar na realidade, na prática, aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Sabe, queridos, quando você está lá no teu TSD, quando você está lá no teu discipulado, quando você está compartilhando experiências lá na célula, quando você está vivendo esses momentos ao longo da semana, compartilhando da glória de Deus, transmitindo aquilo que o Espírito Santo tem falado com você, você então está se tornando um instrumento, uma ferramenta mais útil ao Senhor. Você está recebendo coisas especiais de Deus, e você não está retendo para si, porque eu e você somos testemunhas de Jesus. E isso é tão importante, queridos, porque muitas vezes nós estamos apenas caminhando num contexto de religiosidade, quando o que o Senhor quer é que sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus. Agora, queridos, interessante é percebermos que os discípulos de Jesus até então, eles já tinham a experiência da caminhada de fé com Jesus, eles já tinham a experiência de como Jesus havia feito, como Jesus havia caminhado nessa terra e o que Jesus havia realizado aqui. Eles tinham o conhecimento. Jesus estava ali abrindo o entendimento deles, esclarecendo a eles qual era a verdadeira missão que eles teriam dali por diante. Jesus estava explicando detalhadamente o que eles precisariam fazer. E vocês então serão minhas testemunhas, diz Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe, queridos, eles já tinham a experiência, eles já tinham o conhecimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nem só de experiência e conhecimento vive o crente. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos muito tempo de caminhada com Jesus, nós conhecemos muito da palavra de Deus, muitos versículos de cor, nós temos algumas experiências com Deus, mas na verdade ainda falta alguma coisa. Sabe, queridos, os discípulos de Jesus, depois de 3 anos e meio de preparação, mais 40 dias de treinamento intensivo, mostrando o que eles precisariam fazer, eles ainda não estavam prontos, ainda não estava completo, ainda faltava alguma coisa. E sabe o que faltava? Faltava-lhes a unção. Olha que coisa interessante. No verso 49, Jesus disse assim: eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Que promessa era essa? Que promessa do Pai seria essa que Jesus estava se referindo no verso de número 49? Sabe, querido, Jesus estava falando acerca da promessa de que Ele enviaria outro Consolador, um Consolador que tinha sua mesma essência e natureza, um Consolador que seria o Deus Emanuel, que estaria coabitando conosco em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Jesus havia dito aos seus discípulos que Ele precisaria subir e sair de cena para que então o Espírito Santo pudesse chegar. Ele diz: olha, enquanto eu estiver aqui, o Pai não enviará o Consolador, mas quando eu me for, o Consolador virá, e para vocês será ainda muito melhor. Aleluia. E sabe, queridos, então Jesus estava dizendo aqui
eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Queridos, para que os discípulos pudessem ser testemunhas vivas da glória de Deus, não era suficiente apenas aquilo que eles haviam visto e ouvido, e sem dúvida nenhuma eles haviam visto e ouvido, eles tinham o conhecimento, eles tinham a experiência de verem Jesus caminhando, mas eles precisavam de algo mais, eles precisavam do poder do alto que haveria de revesti-los, capacitá-los, ungí-los para que então pudessem não só realizar aquilo que eles poderiam como seres humanos, mas fazerem ainda muito mais coisas extraordinárias, maiores até as coisas que Jesus havia realizado. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, a mesma glória que habitava no coração dos discípulos de Jesus, habita também nos seus discípulos nesse tempo, em nome de Jesus. E sabe, queridos, nesse contexto então, os discípulos de Jesus, eles foram até uma casa, e permaneceram ali, e aquela casa era a mesma casa em que Jesus havia curado a sogra de Pedro, e naquela casa eles estavam ali reunidos, e por 10 dias estiveram reunidos ali, e por 10 dias eles estavam ali clamando ao Senhor, e por 10 dias eles estavam ali buscando ao Senhor, estavam ali intercedendo ao Senhor, estavam ali clamando ao Senhor: Senhor, envia-nos o Consolador, Senhor, reveste-nos do poder do alto. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, para que você seja revestido do poder do alto, cheio da presença e da glória do Espírito Santo de Deus, para que você seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus esteja esclarecendo a você acerca das verdades espirituais, para que o Espírito Santo de Deus esteja te mostrando o caminho a seguir, as palavras a falar, tudo aquilo que você precisa dizer e fazer e viver para fazer acontecer o reino de Deus nessa terra. Para que isso aconteça, é necessário que você busque ao Senhor, é necessário que a gente busque a presença do Senhor, e a palavra de Deus nos ensina: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, queridos, os discípulos já tinham a promessa, Jesus estava dizendo: vocês serão minhas testemunhas. Jesus estava dizendo: olha, eu vou enviar a promessa do meu Pai. Mas sabe, queridos, essas declarações espirituais de Jesus já eram uma verdade no céu. Mas quando os discípulos, durante aqueles 10 dias em jejum e oração, buscaram receber essa bênção de Deus, eles estavam então ativando aquela realidade que já era uma realidade na terra, e ligando essa realidade no céu, até que então no dia de Pentecostes eles foram revestidos do poder do alto. Sabe o que isso significa dizer? Significa dizer que o Senhor já realizou tudo aquilo que Ele precisava fazer e realizar, já foi cumprida toda a promessa de Deus, tudo aquilo que os profetas haviam declarado, já foi cumprido, já foi ligado no céu. Agora é necessário que nós, como igreja do Senhor Jesus, liguemos na terra. É necessário que a gente busque o poder do alto, para sermos revestidos do poder e da graça do Espírito Santo de Deus, a fim de que possamos testemunhar daquilo que temos visto e ouvido. Após o advento do Pentecostes, aqueles homens que antes tinham dúvidas, aqueles homens que antes estavam num contexto de altos e baixos espirituais, às vezes bem com Jesus, às vezes longe da presença de Jesus, aqueles homens que às vezes declaravam verdades extraordinárias e às vezes se deixavam levar pelos pensamentos malignos, aqueles homens que eram meio barro, meio tijolo, depois que foram revestidos do poder do alto,
a experiência e o conhecimento que adquiriram caminhando ao lado de Jesus, associado à unção do Espírito Santo de Deus, fez com que aqueles discípulos, agora apóstolos, fossem testemunhas vivas do poder e da glória de Deus. Sabe, queridos, quando nós percebemos, por exemplo, quando Pedro estava ali sendo ameaçado pelos principais sacerdotes e autoridades da cidade, dizendo para ele: vocês têm que se calar, vocês não podem mais falar de Jesus. Pedro e também aqueles que estavam com ele ali estavam sendo ameaçados de prisão e até de morte. Mas então, queridos, nós vemos a declaração que vem do Espírito Santo de Deus dizendo: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Sabe, queridos, quando Pedro e João veem aquele aleijado na porta do templo, pedindo esmola, e ali eles passam, e ele levanta ali a mão, esperando que uma moedinha caia. Pedro, olhando para a situação daquele homem, ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Ei, queridos, ninguém pode dar aquilo que não tem, mas quando temos o poder e a graça de Deus em nós, através do Espírito Santo, nós podemos fazer aquilo que é extraordinário, aquilo que é impossível acontecer, não pela nossa força, não pela nossa sabedoria, mas pelo poder do alto que atua em nós, que habita em nós e que realiza através de nós. Sabe, queridos, nesse tempo, o mesmo Espírito Santo de Deus é dado àqueles que o buscam. Eu quero convidar você nesse tempo, a que em nome do Senhor Jesus, nós possamos buscar o poder do alto. Porque, sabe, amados, nós somos hoje as testemunhas de Cristo nesse mundo. E para fazermos prevalecer o reino de Deus nessa terra, precisamos da nossa experiência, do nosso conhecimento, precisamos entender acerca dos planos e propósitos de Deus. Mas acima de tudo isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E para ser cheio do Espírito Santo, sabe o que eu e você precisamos fazer? Precisamos buscar. Precisamos buscar. Mas não buscar de qualquer maneira. Não buscar nas horas vagas. Não buscar naquele tempo entre o dormir e o acordar. Aquelas orações que a gente faz, né? Deitado na cama. Senhor, abençoa. De manhã, em nome de Jesus, amém. Aquelas orações que a gente faz antes de almoçar, com aquela fome, e aí a gente ora e diz assim: Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não. Nós precisamos buscar, como a corça anseia por águas. Nós precisamos buscar de todo o nosso coração. Nós precisamos buscar como se a nossa vida dependesse disso. Aliás, depende. Porque o que seria da nossa vida se não fosse a presença do Senhor Jesus? O que seria de nós se não fosse a graça de Jesus? O que seria de nós se não fosse a unção e o poder do alto? Então eu quero te convidar a que você feche os teus olhos nessa noite. E talvez você esteja hoje acostumado a uma situação de um relacionamento superficial com Deus. Não se sinta culpado por isso.
Porque eu posso dizer para você que durante muitos anos eu também fui assim. Muitos anos da minha vida eu tinha um relacionamento superficial com Deus. E muitas vezes, quando chegava no domingo, eu pensava, não vou à igreja não, porque trabalhei tanto a semana toda, eu mereço um descanso. Durante muito tempo da minha vida eu também pensava na condição de primeiro resolver tudo aquilo que precisava, pagar todas as contas, fazer tudo o que era necessário, para depois, se sobrasse alguma coisa, eu pudesse então abençoar o reino de Deus. Durante muito tempo, eu também pensei que a igreja e a presença de Deus era apenas mais um compromisso da agenda. Por muito tempo eu achei que o trabalho, os negócios e outras coisas dessa vida eram prioridades. Mas sabe, queridos, quando a gente compreende o lugar de Deus na vida da gente, a gente percebe que as demais coisas elas se encaixam naturalmente. E muitas vezes tantas coisas que procuramos por tantos anos da nossa vida que nunca conseguimos alcançar, elas se encaixam. Porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós andamos por fé. Nada daquilo que conhecemos, nada daquilo que sabemos, nada daquilo que ouvimos, se não for praticado por meio da fé, faz sentido. Sabe, queridos, é a fé que move o coração de Deus. É a fé que traz a realidade dessa vida, aquilo que para a gente é apenas um testemunho, uma palavra. E a palavra então se torna vida, a palavra então se torna fato e verdade por meio da fé. Então eu quero que você feche os teus olhos nessa noite. Eu quero que você, em nome de Jesus, nessa noite, exercite a tua fé diante do Senhor. Eu quero que você, nessa noite, coloque diante do Senhor a tua vida agora. E talvez você tenha tido até aqui uma superficialidade no teu relacionamento com Deus. Talvez você sequer tenha ainda um relacionamento com Deus. E você está aqui nessa noite, sabe por quê? Porque Deus quer estabelecer com você esse relacionamento. Porque o Senhor quer caminhar ao teu lado, de verdade, de fato, de direito, todos os dias da tua vida. O Senhor não quer mais que você caminhe apenas pela tua mente ou pelo teu coração, porque enganoso é o coração do homem. E talvez por muito tempo, mesmo durante momentos em que você esteve buscando caminhar com Deus, você ainda não mergulhou em profundidade. Sabe, queridos, está na hora da gente sair da margem e mergulhar nas águas profundas do poder de Deus. E se você nessa noite tem o desejo no teu coração de viver esse propósito em Cristo, faça comigo essa oração, feche os teus olhos agora e diga assim: Espírito Santo de Deus, eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero receber os dons espirituais que podem alavancar a minha vida e o meu relacionamento contigo. Espírito Santo, eu quero que tu tenhas a primazia no meu coração, na minha mente. Fala com Jesus assim, ó: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados, me lava com teu sangue, porque o início desse relacionamento começa com arrependimento. Então diga: Senhor, eu me arrependo do tempo que eu perdi, do tempo que eu fiquei procurando tantas coisas no lugar da tua presença.
Senhor, eu peço perdão pelo que já passou, mas eu declaro, em nome de Jesus, que o que passou, passou, e que novas agora são todas as coisas, e que agora eu vou viver uma nova história, e que agora eu não vou mais me satisfazer e me contentar com menos do que a plenitude da tua glória. E diga assim: Senhor, eu quero ser revestido do poder do alto, vem sobre mim, mudando a minha maneira de pensar, de falar, de agir, para então eu ser conduzido, não pela minha mente ou pelo meu coração, mas pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Eu convido a igreja agora a se colocar de pé nessa hora. E nós vamos louvar ao Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É necessário que para momentos como esse, nós firmemos com o Senhor um propósito. E o propósito mais simples que nós como igreja podemos firmar com Deus hoje, é tomarmos uma decisão de fé. Talvez você esteja aqui e ainda não tenha tido uma experiência pessoal com Jesus, ainda não tenha entregue a sua vida completamente ao Senhor. Talvez você tenha já tomado essa decisão aqui no teu coração, mas você ainda não declarou isso para Deus. E se é esse o teu caso, eu te convido, se você sente esse toque, essa vontade, esse desejo do Espírito Santo no teu coração, não resista a ele. Mas eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Agora, se você quer ter a experiência de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero viver profundidade no meu relacionamento contigo. Eu quero viver profundidade contigo. Eu quero viver coisas novas em ti. Eu queria que você também viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você nessa noite. E você será revestido do poder do alto, revestido da glória de Deus em nome de Jesus. Então eu vou descer aqui para te esperar, pode vir. Eu vou esperar você aqui. E nós vamos viver a glória de Deus como igreja, queridos, em nome de Jesus. E se você está entregando a tua vida para Jesus nessa noite, você pode ficar aqui para mim, ó, aqui nesse lado de cá, e eu vou orar por você. E sabe, queridos, nós cremos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, amém, igreja? E nós cremos que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é porque somos fortes, mas é porque estamos entregues e rendidos ao Senhor. E a nossa rendição ao Senhor, ela provoca em nós a possibilidade de sermos dirigidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos adorar ao Senhor. E o Ministério de Intercessão estará orando pelos nossos irmãos aqui. E se nós temos aí líderes de célula que estejam aqui, pastores que estejam aqui, pode vir orar pelos irmãos, pelos nossos queridos que estão aqui. Vamos impor as mãos aqui nessa noite e declarar que o Espírito Santo de Deus agora toma conta das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Preciso de ti. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.
ti. Mais distante de ti, Senhor, não posso viver, não. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Queridos, eu sinto no meu coração que ainda tem pessoas para estarem aqui nessa noite. Pessoas que precisam fazer essa declaração de fé. Eu quero te dar mais essa oportunidade nessa noite, de você tomar essa decisão. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos meio que impedidos de sentimentos de medo, sentimentos de dúvidas. Mas eu declaro em nome de Jesus que todas as amarras que impeçam você de tomar essa decisão clara diante do Senhor nessa noite, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Eu quero te dar mais essa oportunidade para você vir aqui, porque você precisa receber essa oração nessa noite. E você sabe disso. Então não resista à voz de Deus nessa noite. Não resista à voz de Deus nessa noite. E venha corajosamente, porque o Senhor tem coisas novas para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, nós queremos colocar diante de ti agora a vida dos nossos irmãos que estão aqui à frente nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que suas vidas pertencem a ti, Senhor. E, Senhor, nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus, que eles são agora, Senhor Deus, selados pela presença do teu Espírito Santo. E que, Senhor, a tua graça esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que a tua glória se manifeste através deles, em nome de Jesus. Senhor, que eles não sejam mais os mesmos, mas que eles sejam cheios da presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Reveste-os, Senhor Deus, com a tua graça, reveste-os, Senhor Deus, com a tua presença. E que, Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor possamos viver o extraordinário teu, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, preciso querido. de ti. Aleluia. Mais distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale não escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, obrigado pelo que recebemos aqui nessa noite. Precisamos
Obrigado, Senhor, pelo que recebemos aqui, Pai. E te pedimos agora em nome de Jesus, completa a tua boa obra em nossas vidas, Senhor. Pai, vai nos conduzindo ao centro da tua vontade em nome de Jesus. E que sejamos revestidos do poder do alto para sermos testemunhas vivas da tua glória em nome de Jesus. E agora que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, lares e famílias, sobre a Igreja Batista Atitude em Porto Alegre, sobre o Israel de Deus espalhado pela terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia!